Deus. Quero louvar a Deus por esta oportunidade, por este privilégio que o Senhor me concede em poder estar aqui esta tarde, recebendo tanta coisa boa da parte de Deus. Deus abençoe a vida do nosso pastor presidente, pastor Roberto. Deus abençoe o senhor, irmã Iraci. Deus abençoe também a irmã Roberta. Deus abençoe as minhas companheiras que estão aqui na retaguarda fazendo este tão importante trabalho. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus também pela vida do meu coordenador local, pastor Edi Moraes, irmã Edinês. Deus abençoe vocês de igual forma. Quero compartilhar um texto. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Aí onde você está, faça uso da palavra de Deus. Lucas, capítulo de número 7. Vamos ler alguns versículos a partir do verso de número 11. Lucas, capítulo de número 7. A partir do verso de número 11. Abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos em uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e lhe disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Somente esses versículos para nossa meditação, que o Senhor aplique a sua boa palavra em nossos corações. Deixa a sua Bíblia aberta, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Querida igreja, o texto que lemos esta tarde vai fazer menção a um dia mau que uma mulher de uma cidade estava vivendo. A caráter de introdução, o evangelho escrito por Lucas tem uma proposta um tanto diferente do evangelho escrito pelos demais evangelistas. O próprio Lucas, ao introduzir este evangelho, ele vai dizer que está fazendo isso porque pareceu-lhe conveniente informar a Teófilo, ou melhor, reafirmar as coisas que os antigos já lhe falaram. O propósito de Lucas, ao escrever, é o de acrescentar. Lucas escreve para agregar, ele escreve para fortalecer. O seu propósito em escrever não é trazer uma visão superior, não é trazer uma visão mais elevada. Ele não escreve para competir. Lucas não escreve para se medir. Ele escreve para acrescentar, fortalecer, agregar aquilo que de Jesus já fora falado. É bem verdade que este deve ser o propósito de todo homem, de toda mulher que se dispõe a propagar as verdades deste evangelho. Não estamos aqui para fazer menção ao nosso nome, não estamos aqui para fazer menção à nossa história, estamos aqui para fortalecer aquilo que nos alcançou, para fortalecer a mensagem que já vem sendo pregada,
Eu gosto do evangelho porque ela não é mérito da minha pregação. O evangelho é continuidade daquilo que alguém já começou. Então, o nosso propósito deve ser unicamente movido por esta razão: escrever, pregar, cantar, congregar, dirigir, administrar, para que o nome de Deus seja glorificado. Se formos movidos por este sentimento, pouco importa quem prega mais, quem prega menos, quem canta mais, quem canta menos, uma vez que a glória do que fazemos é acreditada ao nome de Deus, a honra e a glória de tudo que acontecerá não será mérito de homem, mas será mérito do poder da palavra de Deus. Então, o que motiva Lucas a escrever estas verdades? A maioria dos estudiosos concordam também que este evangelho é a versão mais completa daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus ministrou. Lucas é rico em detalhes, é rico em observações, e este evangelho é conhecido também como o evangelho dos pobres, o evangelho dos desfavorecidos. Ele fala como Jesus dedicava atenção especial àqueles que estavam rejeitados pela sociedade, aqueles que não tinham vez, não tinham voz, nem tinham oportunidade, sempre achavam um espaço dentro do ministério de Jesus. E eu gosto disso porque o propósito que movia o ministério de Jesus sempre foi pessoas. Jesus não se movia por status, Jesus não se movia por posição que alguém ocupava, mas o seu propósito sempre foi pessoas, e é por ser pessoas que ele atende os religiosos da sinagoga, mas também dá atenção ao endemoniado que está em Gadara. É porque a sua motivação era pessoas, não era status, não era nível de espiritualidade. Se o seu propósito é pessoas, ele atende uma pessoa que tem um prestígio na sociedade, mas também conversa com uma samaritana que ninguém quer assunto, ninguém quer conversa, porque o seu propósito nunca foi status, o seu propósito era pessoas. É sobre isso que Lucas está falando, sobre o rei que desbanca toda figura, toda definição de reinado, porque enquanto os reis ostentavam seus ouros, ostentavam suas posses, Lucas escreve e deixa claro, ele era rei sim, mas não era rei boçal, era rei do povo, fazia das ruas o seu trono e da necessidade do homem o legado do seu ministério. É acerca desse Jesus que estamos falando, o Jesus que vê o homem como o homem é, que atende a sua necessidade e a sua demanda. É sobre isso que Lucas fala, e é este sentimento que envolve todo este capítulo 7. Este capítulo que lemos, capítulo 7 do evangelho escrito por Lucas, vai ser o capítulo da compaixão. Da compaixão por quê? Porque Jesus vai usar compaixão para com alguém, para socorrê-lo no pior dia da sua vida. É o capítulo da compaixão, porque o texto vai se iniciar falando de um certo centurião que é compadecido do seu servo, vai atrás da compaixão de Jesus a fim de socorrê-lo. Além deste momento onde este centurião vai buscar ajuda para o seu servo, a história vai ter continuidade com Jesus exercendo compaixão pela vida de uma mulher. Olha isso. Este capítulo 7 vai registrar o momento da entrada de Jesus em duas cidades. A primeira cidade que ele entra está no capítulo 1 e o texto vai dizer: entrando ele em Cafarnaum.
Cafarnaum. Ele entra em Cafarnaum para socorrer. Ele entra em Cafarnaum para curar. Ele entra em Cafarnaum para levantar alguém que estava debilitado. O texto é claro e diz: aquele que está doente é servo. Aquele que está limitado é servo de um centurião. Jesus sempre vai ter disposição para curar quem é servo, para levantar quem é servo, para restaurar quem é servo, porque o servo tem um papel nobre dentro da casa, e servo não pode exercer com excelência o seu chamado se estiver doente. É por isso que, se tiver servo dentro da casa, se tiver servo acompanhando a transmissão, haverá cura, haverá alcance, haverá toque da parte de Deus em seu intermédio. Ele entra em Cafarnaum e cura o servo de um centurião. Mas o texto vai dizer que quando sai de Cafarnaum, ele chega em Naim. E quando chega em Naim, o texto vai informar que esta pequena cidade estava tomada por uma notícia um tanto trágica. Olha isso. Naim era pequena, Naim era desprezada, mas dentro dela havia uma notícia que estava correndo, e a notícia não era agradável. A notícia não era favorável. Cidade pequena, você sabe como é. As coisas se propagam em uma velocidade absurda. Em cidade pequena não tem segredo, não tem mistério. E o texto logo nos informa que a dor de alguém é notícia nas ruas de Naim. Que a perca de alguém está movimentando a cidade de Naim. Que o luto de alguém é o assunto mais comentado dentro da cidade de Naim. Mas eu gosto disso, porque o texto vai dizer que tem uma notícia circulando, que tem uma notícia correndo, mas tem alguém que está se aproximando da cidade para trazer para dentro dela novidade também. Ei, eu tenho algo de Deus para liberar para a tua vida. Eu não sei qual é a notícia ruim que está correndo, eu não sei qual é a notícia má que está circulando, mas esta tarde, receba isto como palavra de Deus para você. Tem notícia boa que está chegando na porta da tua cidade esta tarde. Eu sinto graça da parte de Deus para dizer que a notícia ruim vai cair por terra, porque aquele que traz boa novidade está se aproximando da tua Naim para exercer misericórdia. Tem notícia boa chegando por aí, tem novidade de virada chegando por aí. Ele está trazendo boa notícia e boa novidade. Receba isso, porque é palavra de Deus e é bálsamo do Senhor para a tua vida. Olha isso, quando Jesus chegou na porta da cidade, a notícia estava correndo. Uma mulher estava enfrentando a maior crise da sua vida. Sabe aquelas pessoas que parece que é escolhida para sofrer? Como se não bastasse o peso de ser viúva. O texto agora diz que o seu filho, o único filho que tinha, aquele que poderia lhe proporcionar uma oportunidade de cuidado e de sustento, agora faleceu também. O que esta mulher está passando é uma crise. O que esta mulher está passando é um vento forte. E é sobre isso. A crise faz parte da trajetória. O vento forte faz parte da trajetória. Ei, meu irmão, ei, você que está me ouvindo, não concluiremos a nossa jornada aqui na terra sem passarmos por crises, sem passarmos por dificuldade. A crise faz parte. A crise nos posiciona, a crise nos faz amadurecer. A Bíblia é uma Bíblia que deixa claro que a vida do crente é composta por crise, é composta por dificuldade.
dificuldades. Afinal de contas, foram nos ambientes mais inóspitos, nos ambientes mais inesperados, que os homens e as mulheres de Deus foram levantados. Porque se tem uma coisa que fortalece crente, é crise. Se tem uma coisa que deixa o crente mais crente, é crise. Você lembra? Isso está na história. Um dia Faraó percebeu que o povo estava se multiplicando de forma absurda e ele disse: vamos dobrar a carga de trabalho, vamos dobrar o esforço que eles têm que fazer. Mas quanto mais apertava, mais o texto diz, o povo crescia e se multiplicava. Porque crente raiz, crente firmado em Jesus, tem a convicção: a crise vem, mas a crise passa. Mas nós não estamos firmados na crise, nós estamos firmados em Cristo, que nos dá graça, que nos dá força, que nos renova, que nos levanta e que nos restaura. A crise faz parte, mas a Bíblia diz que é o Senhor que permite a crise, também é o Senhor que abre uma porta de escape. Receba esta palavra: essa crise não veio para te matar, essa crise não veio para te envergonhar, essa crise veio para te ensinar que no dia mau você tem um amigo, esse amigo é Jesus. Essa crise veio para te ensinar que na porta fechada Ele cuida, Ele sustenta, Ele manda provisão, Ele manda providência. Está na crise, mas está debaixo do cuidado de Deus. Ela está passando o dia ruim, mas Jesus está vindo aí para resolver o problema dessa história. Olha o que o texto vai nos dizer. Que quando ele chega perto da porta da cidade, Lucas é detalhista em dizer: aquela cidade tinha uma porta. E Jesus estava chegando perto da porta da cidade. Você é inteligente e sabe que toda porta tem o propósito de dar acesso a algum ambiente. Antes de você passar pela porta, é uma realidade, é uma circunstância, é um ambiente. Depois que você passa pela porta, é outra circunstância, é outra realidade, é outro ambiente. É por isso que quando Jesus está pregando, ele diz: eu sou a porta. E olha o que o texto diz: aquele que passar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Porque todas as vezes que a gente entra por uma porta, a gente está saindo de um ambiente e está entrando em um outro ambiente. Jesus está na porta da cidade e pela primeira vez na história, uma porta vai passar por dentro da outra porta. Eu não sei se tu crê nesse mistério, mas a porta vai passar por dentro da porta. Olha isso. Entre Jesus e aquela mulher existia uma porta. Se ela passa, ela tem acesso à morte. Se ela passa, ela tem acesso ao sepultamento do seu filho. Mas a porta vai passar por dentro da porta da cidade e vai dar àquela mulher a oportunidade de entrar na vida, de receber a vida. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar para você esta tarde. Deus está colocando uma porta diante de ti e a porta é grande, a porta é larga, é porta de salvação, é porta de bênção, é porta de refrigério e é porta de novidade. A porta está aberta e se eu fosse você eu entrava, se eu fosse você eu passava por ela, porque haverá novidade de vida para a tua história. Tem alguém que recebe esta palavra? Oh glória, olha isso. Ele está na porta da cidade e o texto é claro em dizer que com Jesus vinha uma multidão. E como aquela mulher, vinha uma multidão também. A multidão que vem com Jesus traz vida, traz sinal. A multidão que vem com Jesus traz regozijo. E eu imagino que o que eles conversam é: rapaz,
Eu pensava que Jesus só curava se viesse para o culto, mas tu viu? O centurião recebeu a cura do servo e ele nem foi na casa do homem. O homem ficou em pé e tá bonzinho. Deixa eu abrir uma aspa aqui para ministrar essa palavra, porque tem cura para quem está no culto e tem cura para quem está em casa também. Porque o céu é moderno, o céu atende presencialmente, mas atende virtualmente também. Ele cura quem está aqui, mas cura quem está em casa. Ele levanta quem está aqui, mas levanta quem está em casa. Então olha isso, o que motiva a caravana que vem com Jesus é vida, é milagre, é transformação. Eles estão felizes e estão dizendo: que bom é seguir a um Deus que faz, que bom é seguir a um Deus que tem autoridade sobre as enfermidades. Essa caravana tem festa, tem vida e tem alegria, mas Lucas diz: do lado de cá tem uma multidão também, e a voz dessa multidão é voz de lamento, é voz de dor, é voz de perca, é voz de luto. Mas o texto vai marcar um momento ilustre, aonde a caravana da vida vai se encontrar com uma caravana da morte. Aonde a caravana da alegria vai se encontrar com uma caravana da tristeza. Aonde a multidão que caminha debaixo de bênção vai encontrar com uma multidão que caminha debaixo de dor. Quando Jesus olha aquela multidão se aproximando da porta da cidade, o texto vai dizer que de tantas pessoas que tinham ali, os seus olhos vão atentar para uma mulher. Oh, que coisa linda! Tinha tanta gente, mas ele só presta atenção em uma mulher. E o texto vai dizer: quando viu, moveu-se de íntima compaixão para com ela. Que coisa boa é termos a consciência de que nas multidões da vida Ele nos vê, que nas multidões das pessoas Ele nos enxerga. Ei, você é importante para Deus. Talvez alguém não te veja, alguém não te perceba, mas nesta tarde Ele ministra essa palavra ao teu coração para te dizer: eu estou te vendo, eu estou te enxergando, eu estou te contemplando. A tua história está na palma das minhas mãos. Haverá mudança para você, porque Ele te viu. Receba esta palavra como conforto de Deus para a tua vida. Jesus está entrando na cidade. Ele encontra a caravana da morte. Olha que coisa interessante que acontece aqui. Jesus está indo para Jerusalém. E Ele está indo para Jerusalém para morrer. Ele está indo para Jerusalém para ser condenado. Ele está indo para Jerusalém para ser crucificado. Mas olha que coisa interessante. Ele está vivo, mas está destinado a morrer. Mas ele vai ter um encontro com alguém que está morto, mas destinado a viver. Eu vou falar isso de novo, porque tu tem que receber esse negócio. Ele está indo para Jerusalém, e em Jerusalém ele morre. Em Jerusalém tem crucificação. Então olha o que está acontecendo aqui. Ele está vivo, mas está destinado a morrer. Chegando em Naim, ele acha alguém morto, que embora esteja morto, está destinado a viver. Este versículo desse texto deixa claro que ele é aquele que tem o poder da vida e tem o poder da morte. Ele manda nos vivos, mas também manda nos mortos. Ele tem autoridade sobre a vida e tem autoridade sobre a morte também. Não importa o nível, não importa o estágio. Ele tem autoridade sobre a morte e venceu a morte. Ele ressuscitou a filha de Lázaro, que tinha acabado de morrer. Tinha acabado de morrer, mas recebeu vida. Ele ressuscitou o filho da viúva,
viúva de Naim, que já estava para ser enterrado. Estava para ser enterrado, mas recebeu vida. Ele ressuscitou a Lázaro, que fazia 4 dias que tinha morrido, mas não importa o nível, nem o estágio da morte. Ele é aquele que tem a autoridade sobre as correntes e as prisões da morte. É por isso que não adianta abrir forca, abrir sepultura para tentar contra a vida do ungido do Senhor. O dono da vida é Ele, e quem Ele determinar que vive, vive. Quem Ele determinar que morre, morre. Ele é o dono da vida. Alegre a sua alma esta tarde e saia daqui com essa convicção: eu sirvo a um Deus que tem poder sobre a morte e sobre a vida. Tem alguém que acredita nesta palavra? Olha isso. O texto vai dizer que quando Jesus olha para ela, ele moveu-se de íntima compaixão e lhe disse: não chores. O que acontece aqui é muito crítico. Porque como que alguém tem coragem de falar para uma mãe que está enterrando o seu único filho: não chore? Eu acho que o mínimo que a gente consegue falar para quem está enlutado é chore. Porque chorar é o que dá para fazer. Não guarde não, chore. A gente diz sinto muito, a gente diz Deus conforte, a gente diz Deus ajude. Mas Jesus encontra essa mulher, olha para ela e diz assim: não chores. Parece um pedido indecente, né? Parece um pedido fora da lógica. Quando a gente analisa esse texto, a grosso modo, a gente pensa assim: acho que Jesus estava sem assunto, ele não sabia o que falar, e aí escapou aquele não chores. Mas o problema é porque a gente enxerga isso como um pedido. Mas a tradução do texto dá a ideia de que isto aqui não foi um pedido. Jesus não pediu para ela parar de chorar, Jesus ordenou, ele liberou uma ordem e disse assim: não chore. O que está acontecendo aqui é mais profundo do que a gente pensa. Porque Jesus está controlando, equilibrando o emocional daquela mulher. Porque o choro está associado ao nosso sistema nervoso. E alguns dizem que o choro é a porta das emoções. E os estudiosos dizem que existem apenas 2 tipos de choro. O primeiro choro é o choro emocional. É aquele que é movido pelas emoções. É por isso que a gente chora quando está feliz, mas chora quando está triste, chora quando está angustiado e chora quando está com raiva. Choro emocional. O choro que é motivado pelas nossas emoções. É importante falar de choro, porque este é o sentimento que acompanha o começo e o final da vida. Todo neném, quando nasce, ele estreia a vida com choro. Quando a vida vai embora, quem está presenciando aquilo chora pela vida de quem foi também. Então o choro é a porta das emoções. Choro emocional, movido pelo que eu sinto. Mas os estudiosos dizem também que existem o choro sentimental. E este choro sentimental não é movido por emoções. É o choro que é a expressão do sentimento. É o choro que é associado ao pranto. E uma coisa é chorar. E outra totalmente diferente é prantear. Porque o choro sentimental fala do choro da ferida da alma. Fala do choro de angústia, do sentimento ferido. E eles concluem dizendo que para o choro sentimental não há cura. É por isso que as pessoas choram por 10, 20 anos os seus mortos. Morreu há tanto tempo, mas vez ou outra se encontra chorando, lastimando. Choro sentimental é uma ferida que é aberta dentro da alma e, segundo eles, não tem cura nunca mais. A pessoa vai chorar
chorar eternamente por aquela perca. Mas Jesus está na porta da cidade e não está falando com ela, está falando com o sentimental dela. Ele não está se direcionando a ela, mas está falando com a alma dela e está dizendo: eu estou falando para você, não chore. Sabe o que é isso? Eu estou equilibrando o teu emocional, eu estou curando os teus sentimentos. Eu sinto graça da parte de Deus, sabe por quê? Porque tem cura para a alma de alguém tem cura para a alma de alguém esta tarde. Receba um abraço na sua alma aí onde você está, porque ele está dizendo: traumas antigos estão sendo curados agora, dores antigas estão sendo curadas agora. Tem gente que paralisou diante da dor, que paralisou diante da perca, mas tu crê que Jesus está falando com você esta tarde e está dizendo: eu já liberei a ordem para o teu emocional. Haverá cura, haverá equilíbrio. Recebe equilíbrio, mulher. Recebe estrutura, recebe saúde no teu emocional e a partir de hoje vai dormir melhor, não vai ter crise de ansiedade, não vai ter sono partido, porque o que a medicina diz que não tem jeito, Jesus chega na história e diz: eu ainda dou ordem, e o emocional entra em pleno equilíbrio. Ele está te dando equilíbrio esta tarde, ele está te dando estrutura nesta tarde. Recebe isso, porque é palavra de Deus para você. Ele olha para ela, aleluia, e diz: não chores, porque a prioridade é ela. A prioridade de Jesus sempre foi os vivos. Perceba, ele não olha para o morto, ele não se dirige ao morto antes de falar com ela. Quando ele vê a multidão, quando ele olha para ela, primeiro ele trata com ela. A prioridade do tratamento de Deus esta tarde é você. A prioridade do tratamento de Deus esta tarde é a tua alma, é o teu interior. Porque às vezes, irmã, a gente acha que é tão forte, a gente acha que é tão resistente, mas o emocional, o interior está comprometido. É por isso que vez ou outra a irmã desequilibra. Mas que bom que esta palavra está te alcançando, porque ele está dizendo: a minha prioridade é você. Eu vou te dar saúde no corpo, saúde na alma e saúde na mente também. Não vai precisar de psicólogo, de psiquiatra, não vai precisar de ir para neuro, não vai precisar de nada disso. Eu conheço a tua estrutura e estou te dando saúde emocional. Não vai precisar nem fazer terapia, porque quando ele faz a obra, ele faz completo. Primeiro ele trata ela. Por que primeiro ele trata ela? Porque ele já decidiu mudar a história dela. E se ele decidiu mudar a história dela, irmã, ela tem que ter equilíbrio para receber. Ela tem que ter estrutura para viver o novo. Porque é sobre isso. Deus não restitui filho a desequilibrada. Deus não dá bênção a gente desestruturada. Por quê? Porque quando um desestruturado recebe alguma coisa, ele compromete tudo, ele estraga tudo. Mas olha como Deus opera de forma maravilhosa. Primeiro ele trata ela, primeiro ele cura ela. É como se ele dissesse: mulher, com esse desespero, como é que tu vai receber esse menino de volta? Te equilibra, respira. Eu cheguei na história, eu vou resolver. Porque às vezes a gente diz que confia, às vezes a gente diz que acredita, mas não tem equilíbrio, é um desespero, é uma angústia, e não acha que Deus vai fazer. Diz que Deus vai fazer, mas desespera, não acredita, vai chorar na casa de um, chorar na casa do outro. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: o meu particular esta tarde é com você. Eu estou te dando equilíbrio e esta estrutura. Não chores. Eu não sei como, irmã. Eu sei que aquela mulher que estava num pranto absurdo,
Olha, eu já vi uma mãe chorando diante do corpo do seu filho. E é uma coisa que comove até quem não tem sentimento. O filho não precisa nem ser teu, tu sente a dor daquela mãe. Eu não sei como, mas aquela mulher restaurou o equilíbrio dela. E parecia que ela não tinha perdido nada. Depois que ela estava equilibrada, o texto vai dizer que ele se dirige ao esquife. E olha o que o texto diz. E tocando no esquife, os que o carregavam pararam. Por que Jesus toca no esquife? Jesus toca no esquife porque o esquife era o veículo de condução da morte. O esquife não levaria a outro lugar que não fosse a sepultura. Esse esquife aqui era uma espécie de maca, mas o que era esquife aqui nesse texto para a gente é chamado de caixão. E o caixão não tem outro propósito, não tem outro destino, não tem outra rota, não tem outro caminho que não seja levar o seu morto para dentro da sepultura. Olha isso. Há uma condução maligna para o sepultamento. Há uma intenção de que aquilo seja sepultado e alguém está levando. Jesus está tratando com ela e alguém está levando. Porque às vezes é assim, né? Deus trata com a gente, mas o mar continua revolto, a tempestade continua afiada. Deus fala com a gente, mas a terra continua tremendo. Mas primeiro ele tratou ela, depois que ela estava tratada, o texto vai dizer que ele para o veículo de condução da morte. Eu não sei se tu crê em palavra liberada, mas se tu crê, aproveita, que é de graça, irmã. Levanta a mão, recebe e toma posse. Porque alguém está pensando que a história vai terminar dentro de sepultura. Alguém está pensando que a história vai terminar dentro de velório. Mas Deus me trouxe aqui esta tarde para falar para você. Eu estou paralisando a locomoção do mal. Eu estou paralisando o veículo da morte esta tarde, e não haverá morte para dentro da tua casa, mas haverá vida. Alguém está jurando, vou enterrar, vou colocar dentro da sepultura, mas Jesus está chegando hoje na história de alguém e está dizendo, eu estou parando o movimento do mal. Eu estou parando a movimentação que quer levar alguém à morte. Alguém já está até sentado, alguém já está até deitado em cima de um esquife, alguém está me assistindo dentro de um quarto fechado e está vivo, mas o aspecto é de quem está morto. Ainda bem que você está assistindo essa transmissão, porque Jeová, o dono da vida, está tocando no teu esquife e está dizendo, esta limitação acaba hoje, essa depressão acaba hoje, essa angústia acaba hoje. Ele visita a tua história com vida. Oh, glória. Aleluia. Tocando no esquife, aqueles que o conduziam pararam. E quando para, Jesus olha para o menino e diz assim, menino, levanta-te. Observe o que está acontecendo aqui. Ele não toca no menino e fala o esquife. Ele toca no esquife e fala com o menino. Por quê? Porque o poder da vida não está no toque. O poder da vida está na palavra. O poder da vida está na verbalização da palavra. No esquife ele toca, porque tem coisa que tem que ser tocada para que pare. Tem coisa que tem que ser tocada para que deixe de movimentar. Mas quando ele olha para o menino, o texto vai dizer que com o menino ele não toca. Para o menino ele fala. Menino, levanta-te. Eu gosto disso, porque o toque está limitado à presença. Eu só posso tocar aquilo que está perto de mim. Eu só posso tocar aquilo que eu me aproximo. Eu só posso tocar aquilo que eu tenho acesso. Mas a palavra não precisa de acesso. Ela levanta quem está aqui, mas quem está lá nos Estados Unidos da América é levantado por esta mesma palavra.
Porque a palavra não é limitada por espaço, por geografia, nem por tempo. A palavra entra onde alguém acha que não pode entrar. Ela chega onde alguém pensa que não pode chegar. E sabe de uma coisa? Tem palavra de Deus liberada sobre a vida de alguém esta tarde. Deus ministra algo ao meu coração e eu vou liberar. Descansa o teu coração, mãe, porque o teu toque não alcança, a tua mão não toca, mas a tua oração, as palavras que tu verbaliza, vai entrar onde tu não pode entrar e dará vida a alguém. Te prepara, porque a palavra de Deus, que não pode ser presa nem limitada, está entrando em lugares que ninguém pode entrar para falar, como alguém que ninguém pode falar. Essa palavra tem vida, esta palavra tem poder. E quando Jesus falou, menino, levanta-te, o texto vai dizer que na mesma hora sentou, falou, e a morte já não fazia mais parte da sua história. Você crê que a palavra está quebrando o laço de morte esta tarde? Que a palavra está desfazendo da maldição esta tarde? Esta palavra tem poder sobre principados e potestades. Não tem prisão que a palavra não quebre. Não tem maldição que a palavra não anule. Não tem feitiçaria que a palavra não destrua. Não tem caso impossível que a palavra não transforme. Tem palavra de vida para você. Ele fala para alguém esta tarde: te levanta porque eu tenho negócio na tua vida. Te levanta porque eu tenho projeto para fazer para você. A morte não habitará mais no teu corpo, nem na tua casa, nem na tua mente, porque esta tarde é tarde de vida, é tarde de salvação, e só quem crê levanta a mão, adora e recebe a palavra. Oh, glória! Jesus disse: menino, levanta-te. E levantou, sentou e falou. E o texto vai dizer que o temor se apoderou de todos. E depois disso, a notícia que correu nesta cidade já não foi mais a notícia de um morto. A notícia que correu na cidade já não foi a notícia de um sepultamento. O versículo 11 vai encerrar dizendo que todos diziam, que todos declaravam: Deus visitou o seu povo. Você crê que esta tarde é tarde da visita de Deus em teu benefício? Ele visita a tua casa, Ele visita teu quarto, Ele visita a tua mente, Ele visita os teus negócios. A visita dele é ampla. E nesta tarde, receba esta palavra como palavra de Deus para você. Ele está visitando a tua história hoje. Quando Ele visita, tem novidade. Quando Ele visita, tem mudança. Quando Ele visita, tem vida. Receba a vida e receba a visita de Deus, que não errará a porta da tua casa, não errará a tua história. O lugar pode até ser inacessível, mas a visita vai chegar lá. Eu não sei se chega a correspondência, se tem CEP cadastrado, mas o GPS do céu não perde a tua localização e te diz: a minha visita vai chegar lá. Pode ser na cobertura ou pode ser na palafita, minha visita vai chegar lá. Pode ser na vila ou pode ser dentro de uma favela, a minha visita vai chegar lá. Deus vai te visitar esta tarde e todo mal vai bater em retirada. Todo mal está saindo agora, em nome de Jesus. Receba isso. Receba esta palavra. Pode até ter começado com notícia de tragédia, mas vai terminar com notícia de visita.
Receba essa palavra, guarde ela no teu coração. E eu quero perguntar, se você que está acompanhando essa transmissão, você que ouviu esta palavra, que foi alcançado pela verdade deste evangelho, você que está nos acompanhando, mas está afastado dos caminhos do Senhor, você que não confessa Jesus como Salvador, eu quero te dizer duas coisas. Jesus visitou a tua casa esta tarde. E no lugar da sentença de morte, Ele quer te dar a palavra de vida. E se você quer renovar sua aliança com o Senhor, se você quer retornar à casa do Pai, coloca aí nos comentários. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu quero renovar minha aliança com Ele. Você que quer sair da realidade de morte e ter acesso à realidade de vida, olha isso. Você que quer sair da caravana da morte e participar da caravana da vida, a tua oportunidade é esta. A porta da graça está aberta e esta tarde, se alguém deseja aceitar Jesus como Salvador ou retornar à casa do Pai, coloca aí, eu quero voltar, eu quero renovar minha aliança com Ele, eu tenho certeza que muito mais Jesus fará. Que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família, Deus abençoe a igreja em nome de Jesus e até o término dessa transmissão. Não deixe para amanhã aquilo que deve ser feito hoje. Ele é vida e tem vida para te dar. Vem para Jesus, não deixa para amanhã, porque o dia da tua salvação é hoje. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.